Boa noite a todos, né? Sejam muito bem-vindos a essa casa, que ela sempre seja um local acolhedor a todos, né? O assunto de hoje é o efeito do passe. Na última preleção foi comentado o assunto, mas agora o efeito do passe na nossa vida atual, no nosso dia a dia. Devemos lembrar que o passe, ele é mais propenso ao nosso corpo físico. Então a gente tem que tocar em alguns assuntos para as pessoas conseguirem entender, para nós conseguirmos entender como funciona, né, o passe, como ele faz um efeito. O nosso corpo nada mais é que um santuário que nos é dado para abrigar o nosso espírito nessa existência, né? Ele é feito de matéria bem condensada e ele abriga o nosso espírito. O nosso corpo, ele foi criado cuidadosamente por Deus, nosso Pai. Nos foi dado para que nós pudéssemos cultivá-lo, porque nós iríamos retornar, nós como espírito, e teríamos que interagir no mundo atual. No mundo atual que, digamos, o nosso querido planeta Terra. Mas como é que um espírito iria interagir? Ele teria que ter outras formas, e nisso nos foi dado esse casulo. Então, toda a ação do espírito no mundo material é graças ao nosso corpo. Dessa conexão decorre uma grande responsabilidade que nós temos. Muitos se preocupam em vir a casa para cuidar do espírito, mas devemos também cuidar do nosso corpo. O nosso corpo, ele nos foi dado basicamente desde o nosso nascimento até o nosso falecimento ou o nosso desencarne, né? E sempre agradecemos a oportunidade de poder utilizar um corpo novamente. Nós já usamos em outras situações, em outras encarnações, nós tivemos um corpo. Voltamos novamente, nos foi dado outro corpo e temos que conservá-lo até o nosso desencarne. Ele faz parte do nosso processo de evolução. É por esse motivo que as energias que o nosso corpo sente, elas precisam estar alinhadas com o nosso espírito. Imagine, um espírito liberto, né, que pode se deslocar em boa velocidade, uma explicação mais simples, de repente ele fica aprisionado num casulo. Imagine uma energia, um vento, fica aprisionado, porque ele precisa evoluir nesse corpo, nesse invólucro. Mas ele tem que interagir com os outros, e essa interação é necessária. O vínculo do mundo invisível no mundo espiritual com o corpo, ele se dá numa parte, uma pequena casca que tem em volta desse nosso corpo, que nós chamamos de periférico espírito. E é nessa parte em que são influenciados através do passe. O nosso corpo, muitos já viram na escola, ele é composto de pequenas células. E cada célula dessa cria um órgão, né? Um tecido. Você vê, começa de uma coisa bem pequenininha. E cada célula cria um órgão. E vários órgãos criam os nossos registros, né? Os nossos sistemas. E dentro desses sistemas temos um que é muito importante. Um sistema endócrino. O sistema endócrino nosso, ele é formado pela nossa glândula pineal, é formada pelo timo, pela nossa hipófise, e é ela que faz uma conexão mais forte com o mundo espiritual. Não é braço, dedo, olho, ouvido, boca, não.
é a nossa parte endócrina. Muitos pensam que a nossa parte psíquica, né, neurológica, ela também sofre influência. Ela também influencia no nosso corpo e na nossa interação, mais derivada da nossa parte endócrina. Então o sistema interage com esses fluidos. Que fluidos é esse que nós estamos falando? São os fluidos que são nos dados através do passe. Através do nosso passe, através do passe em que vocês tomam aqui na casa, desde a entrada até o passe de tratamento, todo ele é feito através de fluidos que nós chamamos de fluidos magnéticos. São energias que são doadas tanto pelo passista quanto da espiritualidade superior, e o passista só é um instrumento. Então esses fluidos já foram contrastados em várias situações, por isso que chamam de magnéticos. A gente consegue ver a fluidificação de água, a interação de água por vibrações sonoras. Alguém já deve ter visto em algum lugar uma agulha se mexendo. São interações que muitas pessoas não conseguem entender. Nós não conseguimos entender em sua totalidade, mas elas existem. Muitos médiuns conseguem visualizar durante o passe essa transmissão, esse alinhamento. Em todos esses casos, esse fenômeno ocorre de uma mudança de fluido. Se nós estamos com algum pensamento, às vezes ruim, esse fluido consegue interagir com a sua mente e tentar realinhar. Nada mais é que um desalinhamentozinho de um fluido. Nós, quando criança, nascemos praticamente perfeito de uma outra vida, mas num corpo pequeno. E com o passar do tempo, a gente, com os nossos pensamentos e as influências externas, vão se desalinhando. No caso dos passes, ela é feita pela mão, em muitos casos. Mas o importante também para o passista é o pensamento. Mas você acha que nessa cadeia de passe, importante seria só o passista? Ou aquele assistido que está ali sentado? Porque se ele estiver somente sentado, só o corpo, e a mente estiver pensando nas contas para pagar, não tiver com um pensamento elevado, no desejo dele, no que ele poderia estar fazendo para não estar ali, porque muitos vêm procurar passe como se fosse uma cura, mas a cura está dentro de cada um de nós. Não adianta só sentar na frente do passista, comparecer à casa espírita, se não mudar o seu eu interior. O passe vai virar uma bengala. Deus nos deu força para resistir a todas as provas. O passe veio como auxílio. Lembrando que em Mateus, Jesus falou que onde tiver 2 ou 3 unidos, ali eu estarei. No momento do passe, se a gente tiver uma fé muito boa, tivermos fé forte, tivermos com um pensamento elevado, 3 vão estar ali. O passista, o assistido, quem será o terceiro? O enviado da espiritualidade superior, para nos auxiliar. Isso nos foi dito. E a nossa fé é acreditar. O passe, quando ele é dado, muitas pessoas acreditam que eles podem não estar surtindo efeito. Mas o passe, ele tem sempre um efeito. O necessário. Caso não seja o efeito que o assistido esteja querendo, pode ser que não seja necessário aquele passe para ele. Ou podemos dizer, merecimento? Porque no mundo atual nós temos as nossas causas e efeitos. Nós temos ação e reação. Não é de uma hora para outra que você vai ter uma solução ou um alívio se você não souber o que é a prova. Se você aceitar a prova,
e corresponder ao resultado. Muitos buscam passe procurando emprego, bom convívio, saúde. O mais comum é o saúde, né? Convívio com o próximo. Mas isso a gente consegue dentro de nós. A fé nos dá isso. Então devemos buscar primeiro em nós uma busca. E o passe serve como um alimento para essa busca. Serve como um alinhamento de pensamento para essa busca. Já que estamos falando em passe, vamos contar alguns passes que existem nessa casa. Muitas das vezes ainda tem dificuldade de entender. E como vamos explicar um efeito de alguns passes. Todos que dentro da casa já tomaram um passe de limpeza. O passe de limpeza nada mais é do que dispersar pensamentos, alguns miasmas, algumas energias um pouco menos adequadas para o ambiente da casa. Muitos, inclusive, passam do passe de limpeza quando chegam na casa e encontram uma paz tão grande que dormem. Às vezes roncam, mas acontece. É confiança, é fé, é acreditar. A cabeça está sendo preparada para a segunda parte desse tratamento de quando vocês vêm para casa, que é a preleção, uma palavra. O que estou fazendo aqui agora? A gente escolhe um assunto para poder fazer-nos pensar. É uma preleção para os nossos assistidos, para os nossos colaboradores e para aqueles que aqui nós não vemos, né? Então nós temos a nossa preleção evangélica, que é a parte que eu faço, que é para fortalecer a fé, para a gente fazer a gente raciocinar um pouquinho. Às vezes eu falo até um pouco alto, para a gente esquecer das coisas que estão lá fora. Isso é muito importante. Estar presente no aqui e agora. Nossos passos de tratamento, alguns de vocês já conhecem, né? Nós temos o P2, que é o inicial praticamente. Ele mistura um pouco de passe magnético físico para o nosso corpo, né? Um pouquinho do corpo, para um pouquinho também da parte espiritual, né? Logo depois a gente tem também o P1, que ele é mais para a parte física. Não significa que não precise do espiritual, mas ele é mais para a parte física. Nós temos o CH, que no livro é choque anímico. Ele é um pouquinho mais para parte espiritual, um pouquinho mais forte na parte espiritual. Nós temos o CH2, que é um pouquinho mais forte ainda que a parte espiritual. Significa que a pessoa, quando tomou o passe CH, ela ainda estava um pouco desnorteada. E temos dois passes, o P3A, que é praticamente uma imposição de energia para a parte mais corpórea, física mesmo, né? Para quem tem alguma doença física, algum problema mais físico do que espiritual, um pouquinho mais forte que o P1. E o P3B é aquele caso em que a gente tem que fortalecer mais ainda, porque tem algum irmãozinho, alguma coisa na cabeça do assistido que ainda está atraindo algum irmãozinho menos esclarecido para ele. Aí tem que ser uma coisa mais objetiva. Lembrando, isso Aldo faz bem, lembrar após o tratamento, tomar um pouquinho dessa água fluidificada. Porque enquanto você está em passe, essa água ela é fluidificada em todos os trabalhos de quinta-feira. Mas a espiritualidade superior vê que você está saindo da sala, opa, eu preciso fluidificar mais alguma coisa para esse meu assistido, para esse nosso assistido. Então ele vai chegar ali no bebedouro, eu vou colocar uma coisinha ali, uma energia que vai ajudar ele. Por isso que é bom tomar um pouquinho d'água antes de sair da casa. E lembrando, todo passo de tratamento feito aqui, ele não dispensa o tratamento médico, tá? Vocês continuam fazendo o tratamento médico quando necessário, sempre, mas não interrompa e não dispensa o tratamento médico usual. Porque você ter fé, você colabora para a paz de espírito junto ao médico e te ajuda muito. Devemos então colocar na nossa mente que o passe veio para nos auxiliar.
Nós temos que ser fortes, resilientes e aceitar as provas que nos são dadas. O passe nos auxilia, nos fortalece. E a nossa vida, nesse momento, é aprender o que não aprendemos nas outras vidas. Só temos que aceitar, nos fortalecer e nos preparar para a próxima. Assim seja, Pai.